Bom dia! Tudo bem? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e é muito bom estar aqui com você. E eu quero te convidar agora a orar a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Vamos lá então? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um que está comigo agora nesse devocional, Manhã com Palavra, que seja um dia na tua presença, que as respostas cheguem, que a saúde chegue a esta casa, abençoe a cada uma família, Senhor, dando provisão tanto material quanto espiritual. Meu Deus, meu Pai, eu te peço uma bênção especial sobre a minha vida, sobre a vida dos meus vizinhos. Guarda-nos debaixo do teu sangue, acampa o teu anjo ao nosso redor, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor. Amém. Vamos então meditar um pouco, nós estamos falando sobre Pai. E hoje nós vamos falar sobre um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, do versículo 11 ao 32. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você, certo? Mas o que você não pode esquecer, e é um presente que você me dá, deixa seu gostei, e se desejar, compartilhe também e comente. É muito bom ter você aqui e se inscreva no canal, você é importante para mim. Olha só, o nosso canal fez 9 anos. Que beleza, como é bom ter você aqui. Vamos então, pai do filho pródigo, um pai perdoador. É o nosso tema desse Manhã com Palavra no dia de hoje. Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, diz assim: Jesus profere a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Essa é a história do filho pródigo. Essa é a história daquele pai que deve ter passado uma situação muito difícil, ouvir de um filho que ele queria a parte dele na herança e queria ir embora, ia viver a sua vida. E quantos filhos muitas vezes agem dessa maneira? Mas olha o que é que nós estamos meditando nessa manhã com palavra. Nessa palavra que nos ensina muito. Do pai do filho pródigo, um pai perdoador. O perdão não, ele não é bom, é um remédio para quem recebe o perdão. É um remédio para quem libera o perdão.
Isso é um mistério. E olha bem, a parábola do filho pródigo destaca a graça e o amor do pai. Porque o que a gente encontra aqui? A gente encontra um filho que acha que o mundo pode dar tudo o que ele quer. Era um desconhecido. Talvez ele tivesse escutado de alguém, em meio aos amigos, lá fora é melhor. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantos pais já ouviram isso dos seus filhos que dizem, eu quero ir embora, vou sair daqui, a sua casa não serve mais. E o pai fica ali. Olha o exemplo desse pai do filho pródigo. Não diz nem o nome do pai e nem diz o nome do filho. Esse pai tinha 2 filhos. E a Bíblia diz aqui, tinha 2 filhos. E engraçado que quem resolve sair não é o mais velho, é o mais moço. E o pai, interessante que o pai não diz a seu filho, eu vou lhe prender aqui dentro. Não. O pai, ele tem experiência, ele tem amor, ele sabe respeitar os limites. E ele dá a parte do filho, que cabia ao filho como herança, e o filho sai. E Jesus conta essa parábola ensinando. E nós lemos aqui que o filho sai e vai, se diverte, gasta e gasta. Porque muitas vezes, quantas vezes nós vemos situações assim. Enquanto temos alguma coisa para oferecer, nós somos amados, nós somos chamados, todo mundo quer estar conosco. Quando aquilo acabou a amizade. Aí alguém diz assim, eu pensei que tinha amigos. O nosso amigo é Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro amigo. E olha só, o que é que a gente encontrou aqui? A gente encontra nessa história um filho que pede a sua herança e abandona o pai. Ele não quer saber se o pai era idoso, ele não quer saber se o pai precisava dele, ele não quer saber se ele precisaria ficar trabalhando, já que ele era herdeiro, não ia deixar de ganhar a herança. Mas ele resolve viver a vida dele e vai. Enquanto ele está se divertindo, o pai está em casa. Talvez triste, sentindo falta do filho, mas esse pai do filho pródigo, ele é um pai perdoador e vai provar isso. E a vida continua para aquele filho. Olha só, esse pai perdoador demonstra paciência e misericórdia, esperando o retorno do filho. Ele sabia que um dia o seu filho voltaria. Isso é fé, isso é confiança, isso é saber o que ele deu ao filho durante toda a vida. É saber que ele sempre tratou bem aquele filho, mas aquele momento ele ia respeitar, era o momento do filho. Talvez você, pai, esteja triste, porque seu filho simplesmente disse, não quero mais morar com você, vou viver a minha vida. Deixa viver. Um dia ele vai voltar e vai dizer, meu pai, me perdoe. E o perdão deve ser liberado. Faça isso. E olha só, a atitude desse pai reflete o coração de Deus. Olha o que acontece. Quando esse filho perde tudo, ele deseja comer as bolotas, a comida dos porcos, lavagem. Entendeu? Olha a situação, acabou tudo. Mas aí ele lembra, eu saí da casa do meu pai, eu tenho para onde voltar, eu vou voltar. Mas aí esse filho rebelde, ele toma uma atitude interessante. E isso é vantajoso para ele. Ele diz o quê? Olha só. Versículo 17 desse capítulo 15 de São Lucas. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha só, aí ele pensa, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Isso é atitude, coragem. Precisava ter coragem para fazer aquilo, não era de qualquer jeito. O que ele fez? Pediu herança, abandonou todo mundo e foi embora. Olha só, já não sou digno, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pequei. Interessante que ele não diz assim, pequei contra ti, meu pai. Não, pequei contra o céu e perante ti.
Olhe agora a consciência e a responsabilidade voltando para esse filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me faça um de seus trabalhadores. Só que o pai, isso ele pensou em fazer. E ele segue. E o pai está ali. Interessante que não é o filho que vê o pai, é o pai que vê o filho. Isso é olhar de pai. O seu olhar, pai, é um olhar especial. Pense nisso. Olha o que diz o versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O pai vê o filho de longe, reconhece o filho e acontece uma coisa. E correndo, o pai corre, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só, olha a diferença desse beijo. Quando a gente ouve falar em beijo, a gente pensa logo no beijo que Judas traiu Jesus, não é? Mas aqui é um beijo de perdão, é um beijo diferente. O pai daquele filho rebelde abraça seu filho e beija. E faz mais, chama e diz assim, olha aí, traz o bezerro cevado, mata, traz anel, traz roupa, traz tudo. Por quê? Porque o meu filho estava morto e agora reviveu. Ele voltou para casa. Então, aquele pai, o pai do filho pródigo, ele é um pai perdoador. É um pai de amor, um pai perdoador. E nós temos o nosso Deus como nosso pai. O pai que perdoa, o pai que olha o filho fazendo coisa errada, mas quando ele se dirige a ele, o perdão está ali, pronto para ser oferecido para esse filho. Então, essa meditação de hoje serve para pararmos um pouco e meditarmos que tipo de filho estamos sendo para o nosso pai. Você que tem seu pai vivo ainda, preze pelo seu pai. E você que já perdeu ele, talvez Deus tenha colocado perto de você alguém para você cuidar como filho também. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso e nós nos encontramos aqui no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Beijo no seu coração. Deus continue abençoando a sua vida.